Enem 2019, uma questão aí envolvendo geometria espacial, volume de prismas. Vamos ver. Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2, 5 e 10 metros cúbicos de concreto. Qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Vejamos. A capacidade que está sendo dada aqui é um volume, metros cúbicos, ok? Então, o que a gente precisa é calcular o volume desse objeto que aparece para a gente, tá? De uma certa forma geral, para prismas, o volume é calculado por área da base vezes a altura. Ah, mas a gente não tem altura aqui, né? Pois é, a nossa altura vai ser a espessura. E aqui a gente tem que tomar um grande cuidado, porque a espessura está em centímetros, né? 5 centímetros. Só que todas as medidas aqui do objeto e o volume que a gente quer no final é em metro cúbico. Então, vamos transformar isso em metros? A gente pode aí apenas dividir por 100. E também, lembrando aí, né, usando a ideia de prefixos, esse C, centímetros, o centi é o 10 elevado a menos 2. Então, eu tenho aqui 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. E, portanto, eu tenho aqui 0,05 metros de espessura, que é o que a gente vai considerar como altura, tá? Para compreender bem aqui o porquê que a gente vai calcular o volume e o como a gente calcula o volume, eu fiz um esboço de uma nova figura, tá? Essa parte que a gente está enxergando na figura dada para gente é como se fosse a parte superior ou inferior, área da base, né? Então, ó, se eu desenhar isso aí um pouquinho diferente, observando aqui, ó, a altura, ó, essa aqui é a minha espessura, né? 0,05 metros, eu consigo, então, perceber que o meu objeto pode ser separado em, aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro prisma, tá? Então, eu vou ter que calcular aqui área 1, área 2 e área 3, né? Porque o volume de prisma, ele é área da base vezes altura, né? Então, vou chamar aqui de A1, A2 e A3. Então, ficaria assim, ó, volume igual área 1 vezes altura, mais A2 vezes altura, mais A3 vezes altura, certo? É o volume dos três primas que estão juntos, tá? Só que a gente pode facilitar um pouquinho a nossa vida, ó. Como o H é um fator comum, se eu colocar esse H em evidência, então eu tenho aqui A1 mais A2 mais A3. Então, o que a gente pode fazer é calcular a área dessas três partes aqui que eu separei, ok? E depois multiplicar pela altura, que é a nossa espessura, certo? E aí a gente pode fazer isso diretamente na figura que foi nos dada, tá? Então vamos primeiro calcular as áreas aqui, ó, tá? A1, área 1. Como que vai ficar essa área 1? A área de retângulo é base vezes altura, né? Aqui a gente tem, ó, base medindo 8 metros e altura medindo quanto? Vamos ver. Aqui são 5 mais 2, 7, mais 1, 8, né? Então, é 8 por 8, tá? Então, aqui a gente tem 8 metros também, né? Então, vai ficar 8 vezes 8, 64 metros quadrados. Vamos aqui para a segunda área. A2. Agora temos um retângulo também, né? Ó, base medindo 3 e a altura total, toda essa medida aqui, ó, é quanto? 5 mais 2, 7, né? 7 metros. Portanto, essa área aqui vai ser 7 vezes 3. 7 vezes 3 dá 21 metros quadrados. E a terceira região aqui, área 3, a gente tem aqui 5 metros de altura e 3 metros de base. 5 vezes 3, 15, né? 15 metros quadrados. Então, a área total aqui da base, colocar assim, ó, a área total da base, né, vai ser 64 mais 21 mais 15. E isso dá
100 metros quadrados. Portanto, o nosso volume, a área da base, vezes a altura, né? Já mencionei o porquê que a gente vai somar ali no slide que eu tinha colocado posteriormente. Então, vai ficar 100 vezes 0,05, ok? 100 vezes 0,05, se você não gosta de efetuar operações aí com vírgula, 0,05 vem de uma divisão por 100, né? A gente até fez ali em cima, tá? Ó, então, isso aqui é a mesma coisa que 100 vezes 5 sobre 100, tá? Ó, cancela 100 em cima e 100 embaixo e sobra o 5. Então, o volume desse objeto aí, em concreto, vai ser 5 metros cúbicos. Então, se eu quero usar um caminhão com capacidade máxima, eu vou utilizar o caminhão com 5 metros cúbicos e vou precisar de um caminhão apenas, né? Portanto, a alternativa, letra C. Até a próxima.